A pauta que pode avançar nessa semana é a PEC que tem o objetivo de acabar com a escala de trabalho 6-1. O relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça, Paulo Azy, do União Brasil da Bahia, quer iniciar audiências para debater o assunto com convite a ministros, empresários, no plural, e associações também. E é com ele que a gente conversa agora. Deputado, muito bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Bom, será que essa semana o senhor, seus colegas conseguem dar início a essas discussões? Boa tarde, prazer e uma satisfação estar aqui conversando com vocês. Olha, nós tivemos como a nossa primeira ação apresentar à Comissão de Constituição e Justiça um requerimento solicitando algumas audiências públicas. A intenção nossa é inicialmente ouvir o governo e para isso nós apresentamos a solicitação de convite para que estivesse na Comissão de Constituição e Justiça o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Apresentamos também um requerimento para ouvir as entidades representativas dos setores produtivos, aí os representantes das diversas confederações, e também ouvir a palavra e o entendimento dos representantes dos trabalhadores, representado pelos principais sindicatos que representam esses trabalhadores no país. Então, esse requerimento deve estar sendo apreciado pelo plenário da Comissão de Constituição e Justiça essa semana, terça-feira ou quarta, e já na semana seguinte a gente quer dar início aí a essas oitivas para que nós possamos, todos nós, eu na função de relator, mas também todos os parlamentares, começar a fazer o seu juízo de valor para mais na frente apreciar a votação nesse primeiro momento das partes mais ligadas às questões regimentais, constitucionais, uma análise mais técnico-jurídica, mas é claro que um debate dessa magnitude é inevitável que também as questões ligadas a mérito sejam debatidas já na Comissão de Constituição e Justiça. Letícia. Boa tarde, deputado. Bom, dado o cenário do momento e sendo o fato de que a gente está num ano eleitoral, que perspectiva que o senhor vê dessa discussão avançar e da gente ver de fato uma votação ainda neste ano, antes da eleição de outubro? Letícia, eu penso que, por um lado, é bom você discutir isso nesse momento, porque faz com que todos os parlamentares se dediquem ao tema. É um tema de enorme relevância, de grande apelo popular, e o fato de nós estarmos no ano da eleição vai fazer que todos procurem se inteirar do assunto, procurem participar do debate e impulsionar a Câmara dos Deputados a tomar uma decisão. Por outro, nós precisamos ter cuidado para que esse debate, que é importantíssimo e que ocorra, ele não possa ser contaminado pelo período eleitoral. O pior que pode acontecer na discussão de uma matéria de tamanha relevância é o uso dessa pauta de forma populista, de forma demagógica. É esse o desafio que todos nós precisamos ter, de discutir uma matéria desse nível, separando os interesses políticos eleitorais, já que nós estamos no ano de eleição. O presidente Hugo Mota já tem dado declarações e na conversa que teve comigo, pediu celeridade, pediu que nós possamos vencer os prazos na maior rapidez possível, mas claro, em consonância com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Léo Lomanto, querem dar espaço para que todos possam ir à comissão, trazer os seus pontos de vistas, trazer as informações que eles têm, os estudos que cada um setor tem, para que nós possamos, no segundo momento, em sendo aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, na definição do mérito, essa comissão já ter aí um levantamento de dados e informações que possam agilizar a discussão e a tramitação da matéria nessa comissão especial, que será o segundo passo da tramitação dessa PEC, caso ela avance na Comissão de Constituição e Justiça. Dani.
Oi, deputado Dani Lima aqui, obrigada pela entrevista. Eu queria falar um pouquinho sobre o senhor, a escolha do senhor como relator desse projeto, né? Porque o presidente do seu partido, o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, às vésperas do anúncio, o senhor já sabia que seria relatado. Eu conversei com o presidente Hugo Mota, um dia depois do anúncio do nome do senhor, exatamente sobre esse assunto. Às vésperas da sua nomeação relator na CCJ, né, da admissibilidade do projeto que acaba com a escala 6x1, o Antônio Rueda deu uma declaração pública dizendo que era contra a medida e que trabalharia contra a medida dentro do partido. Eu quero entender em que medida o eleitor que está interessado no assunto deve entender que há uma distância ou uma independência entre a posição do senhor como relator e a do presidente do seu partido, ou se há total concordância com relação ao juízo de valor que ele faz. Importante até para esclarecer o pessoal que está aqui no nosso chat, questionando exatamente o fato do senhor pertencer a um partido que já teve, por meio de seu presidente, divulgado uma posição contra o projeto. O presidente Rueda, ele sempre teve uma postura muito democrática no trato das coisas de relevância. Então, esse tema, todos nós sabemos, não é, o grau de importância que tem, ele será debatido exaustivamente na Executiva Nacional do Partido e na própria bancada de deputados federais e senadores que compõem o União Brasil. É claro que ele, como qualquer outro membro do partido, tem o direito de tornar a sua posição e de defender as suas ideias. Mas eu lhe garanto que esse tema, a posição partidária, ele será fruto daquilo que a maioria entender como sendo o que for melhor para o nosso partido. Lá não há a imposição a quem quer que seja da sua posição pessoal. Eu, como relator na Comissão de Constituição e Justiça, vou emitir um parecer eminentemente técnico, até porque... Aí o sinal do deputado, vamos esperar. Acho que já voltou, deputado, perdão, diga lá. Agora não estamos te ouvindo, acho que o microfone deve ter desligado aí nessa falha da interrupção. A gente está conversando aqui com o deputado que é relator na Comissão de Constituição e Justiça da PEC, que pretende mudar a escala 6x1. Será que voltamos a te ouvir? Não. Vamos tentar reconectá-lo, né, para a gente finalizar a entrevista daqui a pouquinho. Tem muitos assuntos ainda para falar, mas vamos aproveitar que acabou caindo o sinal do deputado para trazer uma atualização. Dani, a equipe do Flávio Bolsonaro, senador pré-candidato à reeleição, traz uma informação agora para a gente de que a PEC, para acabar com o Instituto da Reeleição, conseguiu as assinaturas suficientes, o número de assinaturas, e foi protocolada, certo? Exato, Sarza, chegou aqui agora comunicado da assessoria do senador Flávio Bolsonaro, dizendo que a PEC que ele propôs, que acaba com a reeleição só para a presidência da República, tá? Flávio mantém direito à reeleição para prefeitos e para governadores, exatamente para minimizar o ruído em torno do tema, mas acaba com a reeleição para presidente da República. Essa é a proposta dele, só para presidente da República, né? 30 senadores, segundo a assessoria de Flávio Bolsonaro, assinaram a PEC, ele próprio, alguns aliados históricos como Magno Malta, mas você tem o senador Stevenson, do Rio Grande do Norte, que é do PSDB, assinando, a senadora Mara Gabrilli, que é do PSD, se filiou ao PSD de São Paulo, assinando, o senador Sérgio Moro, do União Brasil, Zequinha Marinho, do Pará, do Podemos também, colocando ali, o Oriovisto Guimarães também, tucano, assina, enfim, Tereza Cristina, essa do Progressistas, também aliada de longa data, foi ministra da Agricultura do governo Bolsonaro, chegou ao número de 30 assinaturas, 30 apoiamentos, e com isso ela foi protocolada. A partir daí, o que acontece, Sarza? A proposta pode
tramitar, passar nas comissões, ser alvo de debate. Daniela, mudando agora, teria algum impacto para a eleição do Lula em outubro? O Lula deixaria de poder disputar? Não, né? Hipoteticamente, se fosse aprovada ainda no primeiro semestre, etc e tal, você não caça direito, a inovação legal, ela só retroage para beneficiar, né? Ela não retroage para punir. Então, não mudaria nada para agora, para 26, mas sim para a partir da próxima eleição presidencial. Sarza. Obrigado. O deputado está de volta aqui conosco. A gente recuperou contato com ele. Desculpa, falhou aqui a conexão. Acho que agora podemos retomar, deputado. Sim, eu apenas estava concluindo para dizer que assim, o nosso trabalho, enquanto relator da matéria no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, ele será estritamente técnico, observando as questões jurídicas, constitucionais e ainda mais. Caso o nosso entendimento, em função dos debates que vão ocorrer, sejam no sentido de dar a admissibilidade da PEC, a matéria continuar tramitando na comissão de mérito, nossa intenção é já apontar alguns caminhos para que a gente possa avançar no mérito da matéria e fazer com que nós tenhamos a condição de apresentar uma proposta que tenha o consenso da maioria da população do nosso país. E isso, é claro, refletido no posicionamento de cada partido que representa a população brasileira lá na Câmara dos Deputados. Esse é o nosso desejo, é uma matéria de intensa repercussão. Acho que há espaço para avanço, mas isso precisa ser feito com muita responsabilidade para que os trabalhadores, que devem ser os maiores beneficiados, não tenham que pagar a conta caso esse passo seja dado em um tamanho que esteja além das nossas pernas. Eu imagino que a proposta tem que avançar. Não pode ser um passo em que as pessoas enxerguem que não saiu do lugar, mas ao mesmo tempo tem que ser um passo que tenha responsabilidade com o futuro do nosso país e com os empregos. Não adianta você, de um lado, tentar atender os interesses dos trabalhadores e do outro prejudicar os empregos, porque sem emprego não há trabalho. Creio, repito, há espaço para avanço e esse debate sendo efetuado no ambiente de busca do consenso possível, com responsabilidade e equilíbrio, não tenho dúvida, o país poderá avançar e muito nessa matéria, beneficiando milhares e milhões de trabalhadores do nosso país. Letícia. Deputado, na semana passada, o jornal Folha de São Paulo revelou umas fotografias de umas anotações do Flávio Bolsonaro sobre a situação nos estados. E do lado de uma anotação ali, situação nos estados, estava o seu nome com uma seta 6x1. O senhor chegou a conversar com o Flávio sobre isso? O que significa o seu nome naquela anotação? O senhor falou com ele depois que essa foto foi revelada? A gente queria entender um pouquinho melhor. Olha, Letícia, eu imagino que ele, né, assim como qualquer outro candidato ou pré-candidato à presidência da República, tem interesse em saber como é que essa matéria vai tramitar na Câmara dos Deputados. Eu estarei aberto para tratar com ele ou com qualquer outro pré-candidato sobre a tramitação e sobre as perspectivas, né, que essa matéria venha a ter no âmbito da Câmara dos Deputados. Eu achei natural, achei até bom que ele tenha demonstrado essa preocupação, mas até agora ainda não tratei com ele nem com nenhum outro pré-candidato sobre essa questão específica da tramitação da PEC 6x1 na Câmara dos Deputados e lá na Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Paulo Aze, relator do projeto que deve pôr fim, ou pode pôr fim, a escala 6x1. Obrigado por nos atender aqui hoje, um abraço, bom trabalho para o senhor. Agradeço, boa tarde a todos.